Nessa aula agora, vamos avaliar sobre a coluna vertebral e todo o raciocínio clínico, osteopático, em terapias manuais e quiroprático. Porque o nosso grande diferencial, nosso ponto de diferenciação é a avaliação clínica. Porque muitas vezes você tem a formação clínica, como eu conheço centenas de alunos, para não falar milhares de alunos no decorrer desses anos, que tem as formações, mas tem muita dificuldade em interligar o raciocínio. Então, o nosso objetivo aqui é facilitar esse raciocínio, pois, como eu sempre gosto de falar, eu ganho com o seu sucesso, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, o teste de mobilidade global para a coluna vertebral. Peço para o paciente ficar lateralizado, no caso, para mim poder avaliar o paciente, e vamos avaliar a mobilidade da lombosacral, da torácica e da cervical. Então o paciente vai fazer um movimento de como se fosse um caracol. Posso fletir. Relaxado. E avaliamos a mobilidade. No caso dessa paciente, pode perceber que ela tem uma zona plana na torácica. Não tem mobilidade torácica, não tem mobilidade lombar baixa, tem um quebra de mobilidade na região torácica e na cérvico-torácica e na lombosacral. Pode voltar. Então são pontos que eu vou entender por que essas estruturas não estão mobilizando. Aí que vem os nossos raciocínios osteopáticos, entendendo todo o sistema e a interligação. Ou seja, a mobilidade músculo-esquelética, mobilidade articular, mobilidade visceral e também do tubo dural do canal neuromeníngeo, que é de super importância. Vamos testar também o movimento de extensão. Pode ficar de costa para a gente. Isso, ótimo. E peço para ela fazer uma extensão de toda a coluna. E avalio também a mobilidade. Tem um excesso de mobilidade na região lombar e também retrações sobre a torácica. Volta. Teve dor algum? Ótimo. Posso testar também o movimento de lateroflexão direito. E olha só. E lateroflexão esquerdo. Rotações. Direito e rotação esquerda. Fábio, e o que diferencia de uma hipermobilidade e uma lesão osteopática local? A hipermobilidade vai ter as quebras de curvas da mobilidade da coluna vertebral em todas as movimentações e é provável que tenha dor, ok? Já uma lesão osteopática, ela não vai ter muitas vezes só a quebra de curva, ou seja, a hipermobilidade, o ganho de mobilidade local excessivo só no movimento específico. Exemplo, se eu tenho uma lesão de extensão, minha vértebra vai fazer muita extensão, mas não aceita a flexão, que é o caso da lombar, aqui. Se ela está numa lesão unilateral, no caso uma IRS direita, uma imbricação de faceta direita, ela vai aceitar a rotação direita, porque a faceta já está fechada, então ela aceita fechar, mas não vai aceitar fazer uma desimbricação, uma abertura. De início, isso pode ser muita informação, mas isso na prática clínica diária, você entendendo os conceitos da biomecânica avançada da coluna vertebral e de todo o segmento vertebral, e de todo o segmento do corpo humano, isso vai ficar muito fácil de se distinguir. Depois que já fizemos a mobilidade global, é de super importância para o paciente também saber como dói e você também. Nós vamos fazer uma palpação específica nos segmentos vertebrais e uma mobilidade também, chamada de quick scan no sistema vertebral, no caso, por estar avaliando a coluna vertebral. O que é muito importante hoje, até mesmo com todas as pesquisas científicas, não é ficar nomeando se as lesões é uma E, se é uma F, sim, avaliar a mobilidade do plano anatômico, ok? Não adianta ficar nomeando mil coisas e se você não sabe nem avaliar a mobilidade e como seguir a melhor forma de corrigir o plano anatômico. Então eu peço para o paciente deitar de barriguinha para baixo. É importante que ele fique repousado e que a maca também, tendo um orifício facial, vale bastante a pena. Peço para o paciente inferiorizar um pouquinho. O ar está gelado? Não. E vou fazer umas palpações. Vou descer um pouquinho. E vou fazer umas palpações sobre a região dos processos espinhosos. Nós vamos avaliar reflexos de perda de mobilidade óssea, que é denominado de esclerótomo. Então avaliamos dói quemarde os processos espinhosos das vértebras. Não?
Aonde eu tiver uma sensibilidade, eu sei que tem um bloqueio articular, ok? Avaliei os processos espinhosos e 2 dedos laterais, nas vértebras lombares, eu estou sobre os processos transversos, que é nítido que o processo transverso esquerdo dela está mais posteriorizado. Então eu posso colocar meu polegar sobre o processo transverso e testar a mobilidade. Ó. Tenho mais rigidez no processo transverso esquerdo. A mesma coisa, respectivamente, em grupo toda a cadeia lombar. Então, vale a pena avaliar todo o sistema e entender por que está mais posterior os processos transversos esquerdos. A nossa segunda avaliação, depois que avaliar com os esclerótomos, que é essas palpações dos processos espinhosos, os processos transversos ósseos, nós vamos avaliar os miótomos. Os miótomos são as unidades de lesões, de reflexos, de perda de mobilidade muscular. Então, palpamos a musculatura e avaliamos se ela tem uma maior tonicidade de espasticidade. É nesse momento que nós começamos a fazer deslizamentos e palpações do músculo. E aí começamos a fazer uma cascata, diagnósticos de terapia manual. Ou seja, tem um esclerótomo, tem um miótomo, já vamos avaliar o dermátomo, tem teste de mobilidade, então você vai fazendo um empilhamento diagnóstico que vai fazer toda a diferença para você fazer uma prática osteopática ou quiroprática ou terapia manual avançada de manipulações com segurança. Ok? Então, ó, encontrei rigidez articular, encontrei mobilidade da coluna vertebral, rigidez das vértebras locais, encontrei tonicidade muscular e agora eu vou avaliar se tem dermátomos, que é reflexo da derme com a epiderme sobre unidades que não têm tanta mobilidade. Então, eu venho e faço palpação. Arde. E você vai avaliar também o tanto que a face tem mobilidade, ó. Não tem mobilidade e aqui tem mobilidade, sente? Então também é outro reflexo de disfunção que você pode vir manipular tranquilamente as facetas vertebrais esquerdas dessa coluna lombar, ok? Que ela está com pouca mobilidade. Para fazer a correção e devido nós estarmos na filmagem, eu vou pedir para o paciente deitar para o lado oposto, com a cabeça para cá, tá? Fábio, o que eu posso fazer a nível de tratamento de terapia manual avançada sobre essas regiões dos paravertebrais, dos intervertebrais, dos intraespinhosos, dessa musculatura dos multífidos, de todos os músculos que estão na região lateral dos processos transversos esquerdo da paciente? Bom, eu posso utilizar recursos para melhorar essa questão. Como eu posso passar as pistolas de massageamento nessas regiões que tem os miótomos, que tem pouca mobilidade. O amassamento muscular que ele proporciona vai também relaxar a musculatura e eu vou utilizar com o objetivo do quê? De deixar pronto para mim poder fazer a manobra articular. Eu posso também vir com aparelhos que faz um pulso sobre a região das facetas vertebrais, como o Ativator. Posso posicionar devido à estrutura do paciente, regulo numa intensidade menor, coloco sobre a faceta vertebral e posso dar um pulso manipulativo. Na minha opinião, os aparelhos não substituem manipulação, mas a vibração também tem reflexo de relaxamento, pois nós manipulamos e mobilizamos tecidos conjuntivos. Bom, e temos também outro aparelho, o elétrico, o Impulse, que também pode estar preparando todos os nossos tecidos. Também desimbricando e vibrando as facetas que está com imbricação. Por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam que
o activator é igual ao impulso. Não, são estímulos diferentes, tá? Não é só um manual e o outro elétrico, não. São estímulos diferentes, de pulsos diferentes também. Depois de eu preparar esses tecidos, caso eu queira também, eu posso crochetar e fazer técnica de liberação miofascial sobre esses miótomos. Então eu posso pegar um crochê e mobilizar também a região que nós temos em rigidez. Fábio, em todos os pacientes você faz dessa forma? Se o paciente tem uma sensibilidade maior de dor, se ele tem osteoporose, sempre vale bem eu preparar o tecido antes. Mas se o paciente, caso não tenha essas questões, eu já posso aplicar diretamente as técnicas manipulativas. Posso também fazer liberações, traços neuromusculares, laterais, liberar as fáscias lombares de forma transversal, fazer uma liberação da fáscia tóraco-lombar, fazer liberação também que envolve os pilares do diafragma, dar um pouco mais de mobilidade, ó, já ganhamos mobilidade, e depois, caso continue a rigidez articular e os reflexos sobre que nós avaliamos, os dermátomos, esclerótomos e os miótomos, podemos fazer as manobras manipulativas. E lembrando que a região da lombar, ela é inervada pelo órgão intestino. Então, se o intestino não funciona bem, é super importante nós avaliarmos também essa mobilidade, porque você pode ter uma unidade reflexa fazendo esse mecanismo de facilitação neural que vai ficar entre as vísceras e viscerotoma, ou seja, em espasticidade visceral, e mantendo também esses 3 reflexos que eu acabei de mencionar no segmento da coluna vertebral. Então, nesse momento, vou fazer uma lombar roll de desembricação das facetas vertebrais esquerda da lombar da paciente. Peço ao paciente ficar de lateral para mim. Fábio, então em sequência, seguindo o raciocínio, o que você faria depois de corrigir as lombares? Avalio o intestino, porque eu sempre sigo os mapas metaméricos e os dermatos, ok? É assim que o osteopata de base trabalha. É assim que, com manipulação, nós conseguimos fazer um grande diferencial nas nossas práticas clínicas, ok? Bom, já faço a primeira alavanca com a flexão da coxa femoral até a tensão chegar na minha lombar. Aí eu paro, para a construção da nossa lombar roll. Faço o movimento. Como a vértebra está em extensão, eu tenho que levar ela um pouco em flexão. Então eu faço um pouco de rotação e um pouco de flexão. Já deu um cliquezinho, né? Já deu uma manipuladinha. Olha só que interessante. Depois de todas essas liberações, a vértebra está pré-pronta para se automanipular. Mas mesmo assim, vamos dar os estímulos nas cartilagens das facetárias, que esse é o nosso objetivo terapêutico. Coloco a mão sobre entre o braço e o tronco do paciente, coloco uma obliquidade pélvica, inspiro, expiro e thrush. Já posicionou e o thrush já foi antes do slack, ok? Antes de posicionamento de correção. Bom, eu estou indo mais rápido nesse momento do thrush, porque não é a aula específica para thrush, e sim para raciocínios clínicos osteopáticos, ok? Nesse momento agora, continuando a nossa avaliação, vamos examinar sobre o intestino grosso, porque eu sei que ele está relacionado com todo o seu sistema de inervação, com os seus metâmeros, que envolve a lombar e os seus reflexos de esclerótomo, miótomo, viscerótomo e dermátomos, ok? Bom, primeiro passo, posso baixar um pouquinho? Vou fazer uma palpação sobre o intestino do colo ascendente, dói? Olha lá, positivo. Vou fazer uma palpação no colo transverso. Dói? Não. E no colo descendente? Não. Olha só, então eu tenho um viscerótomo, tá? Sobre o colo ascendente. Aí eu vou avaliar se eu tenho dermátomos também. E os dermátomos nas vísceras abdominais é muito fácil. Ele está direto, de forma superior do órgão a ser tratado. Então, no caso, é só palpar a pele. Dói? É ardidinho? É. Assim. Diferente daqui. Diferente. É ardido, né? Esse ardor é o reflexo dos dermátomos sobre o viscerótomo, ok? Então, começamos a avaliar. Primeiro, vamos avaliar se o órgão tem mobilidade. Eu gosto sempre de trabalhar dessa forma. E depois, caso nas correções de mobilidade,
o paciente sentir muito desconforto, nós fazemos técnicas de motilidade, técnicas de toque sutil para melhorar a vascularização e as retenções faciais. Nesse momento, me posiciono em finta dupla, com a gravata sempre no órgão eu vou trabalhar, empurro a pele no sentido oposto e venho sobre o órgão. Caso o paciente tenha um abdômen muito tenso, muita espasticidade, você pede para o paciente flexionar os joelhos. No caso aqui, não está sendo necessário, ok? Empurra a pele no sentido oposto, entro sobre os tecidos inferiores, faço um toque sobre o colo ascendente na sua porção interna e vou testar o movimento de rotação externa desse colo. Cólica, né? O normal é que o paciente sinta uma cólica intestinal, que é a tensão do órgão, ok? Então, primeiro passo, vou fazer a fixação do órgão e vou levá-lo em rotação externa. No caso, estou fazendo o órgão rodar para o lado externo. Fiz a palpação do órgão e fiz a rotação externa. E estabilizo até vir os sinais de liberação. Quais são os sinais de liberação? Aumento de temperatura, fluidez, relaxamento dos tecidos, ok? Está diminuindo? Caso a dor de cólica que o paciente está sentindo não vier sendo inibida gradativamente, você vai avaliar outras unidades que estão relacionadas ao sistema neurovascular. Todas as questões de vascularização do órgão, todos os órgãos vizinhos e principalmente a unidade funcional. Mas a unidade funcional eu já corrigi, que é a coluna vertebral. No caso, o segmento lombar aqui. Sumiu? Isso. E aí é muito comum a temperatura aumentar do órgão. Porque aí vem a lei da artéria, que é aumento de vascularização do órgão por você estar dando mais mobilidade a ele. Posso testar o dermátomo, que é uma excelente dica para você avaliar se está indo no caminho certo. O ardor parou? Olha só que beleza. Então eu sei que eu estou sendo bem sucedido com as minhas técnicas porque eu levo à risca a avaliação da osteopatia de base, ok? Bom, nesse momento posso também dar um pouco de motilidade ao órgão. Faço uma pequena pressão de 100%, diminuo um pouco de percentual, vi que o órgão começou a ter uma fluidez, eu aguardo um pouquinho e vejo onde ele tem a maior tensão. No caso aqui, ele tem uma tensão maior em querer medializar, que é a lesão que ele estava querendo. Então eu exagero a disfunção e espero que vai ter os sinais de liberação. Professor Fábio, os meus alunos falam muito. Eu não estou sentindo sinal de liberação nenhum. Então você me desculpa, na minha opinião, você não está tendo efeito terapêutico algum. Você está dando um estímulo ao corpo e ele não está sendo engajado, ou seja, ele não está acompanhando o seu estímulo. O que é interessante é fazer a liberação e ter os sinais de liberação. O primeiro sinal é a fluidez e o aquecimento, que é a melhora da vascularização local. Ok? Tá ficando morninho? Tá. Bom, e aí, nessa técnica, eu mantenho ela até a fluidez continuar. E posso retestar como que tá os dermátomos. Parou tudo, né? Parou. E você como profissional e o terapeuta também, o próprio terapeuta e o paciente também, ele sente que a mobilidade está maior. Ok? Bom, dessa forma simples, nessa aula aqui, eu fiz um raciocínio específico com a estrutura e a víscera. E se nós fôssemos mais além, pensar no crânio? Para nós avaliarmos o crânio, eu vou avaliar o paciente onde tem relação de informações neurovegetativas com o sistema digestivo. Então, quem do crânio tem informações do nosso sistema digestivo? O nervo vago. Então, avaliar a saída do nervo vago, como que está a mobilidade do forame rasgado, forame jugular, avaliar como que está a motilidade da sebe, da sincondrose esfeno-basilar, avaliar o occipital, é fundamental. Vamos já aproveitar e fazer um teste sobre a região do osso occipital e avaliar como que está a sensibilização do nervo vago. Por isso que eu falo,
Essa é o grande diferencial da osteopatia de base. Você interligar o sistema com consistência, com anatomia, com biomecânica, com filosofia, com a nossa filosofia e fisiologia da osteopatia completa. Bom, vou pedir para o paciente agora voltar com a cabeça para a cabeceira da maca. Barriguinha para cima. Vou me posicionar na cabeceira do paciente. O paciente pode vir um pouquinho mais para trás. Perfeito. E aqui agora vou fazer umas palpações sobre a região que envolve a esse sistema cranial. Palpo o occipital, dói. Palpo o atlas, dói. Direita ou esquerda? Os dois. E aí vou testar a mobilidade. Pode ver, se tivesse lesão no occipital, ele já teria esclerótomo. Eu vejo os alunos com algumas escolas meio equivocadas, falando, mas eu vou avaliar isso, aquilo. Não, vai no básico. Como eu estou dando essa aula, avalia se tem esclerótomo. Tendo esclerótomo, avalia o local, faz interligação relacionada e corrige. Não fica voando e não tratando. Desculpe essa observação, tá? Então avaliei o processo transverso do atlas, está gritando. E a OAA tem toda a relação do equilíbrio de todo o sistema neuromeníngeo. E é nisso que o atlas dela está lateralizado à esquerda. Então eu vou fazer uma manobra de correção de lateralidade de atlas à esquerda. Vou me posicionar com rotação máxima, contato pisiforme sobre o processo transverso do atlas. Peço ao paciente inspirar, expirar, finaliza a rotação máxima, faço uma lateroflexão homolateral, inspiro, expiro e thrush. Impulso manipulativo. Acabei de corrigir o atlas, o que eu tenho que fazer? A sua lateralidade, avaliar e ver se corrigiu o que eu passei até agora, os reflexos de perda de mobilidade. Um osteopata, um quiroprata, um terapeuta manual avançado, ele dá mobilidade aonde não tem, não inventa moda. Então, testo a mobilidade. Dói? Olha que beleza. E isso aqui é real, tá? Não estamos inventando conversa. Faço o restante da palpação. Já que não tem mais bloqueio articular, pois a mobilidade restaurou e o esclerótomo, que é esse reflexo de perda de mobilidade também, o que eu faço? Testo a flexibilidade neuromeníngia. Vou fazer uma palpação sobre a base do crânio, da mão direita e esquerda, estabilizo o meu corpo e me lanço com o meu corpo para trás com os braços relaxados. Essa tensão leve que vai trabalhar na folga do sistema musculoesquelético, no caso, o sistema ligamentar da coluna vertebral, e vou testar a elasticidade neuromeníngea. Teve alguma ardidinha, alguma sensibilização no trajeto da coluna? Não. Ótimo. Caso tenha alguma sensibilização, você pode manter e dar continuidade com técnicas cranianas, que isso vai ser em outra videoaula, e podemos olhar esse segmento. Vamos, por exemplo, que o paciente fala, eu tive uma sensibilização na cervical, ou na lombar, ou no sacro, enfim, na torácica, avalia com carinho esse segmento que provavelmente ele está hipomóvel, ok? Bom, nessa aula, o meu objetivo é mostrar como um osteopata trabalha de forma interligando os raciocínios da osteopatia de base. Já estudei nas melhores escolas nacionais, tenho formação internacional em diplomação internacional em osteopatia, conheço os melhores, para falar a verdade, da Europa, do Brasil e atuo com isso há 17 anos. É dessa forma, atuando assim, que você vai ter grandes diferenciais nos seus atendimentos, ok? Gostou do vídeo? Compartilha comigo, vem com a gente, que a gente tem que fazer essa corrente osteopática séria crescer no nosso país. Tchau, tchau.